Olá pessoal, meu nome é Paulo Teixeira, eu sou psicólogo jurídico, atualmente trabalhando no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Coordenadoria da Infância e Juventude, e também no Ministério Público de Pernambuco, nas promotorias da Infância e Juventude. Estou aqui para a gente iniciar o nosso curso de Psicologia Jurídica, uma parceria. Eu lá em Recife coordeno o curso TAL, que é um curso preparatório, um curso presencial preparatório para concurso de psicologia, que está com essa parceria com o concurso Psi, para a gente tanto formar você, colega psicólogo ou estudante de psicologia, que quer entender mais sobre a psicologia jurídica, mas também para o estudante concurseiro que está aí buscando uma colocação num tribunal, num presídio, ou em qualquer uma instituição pública que tenha o conteúdo de psicologia jurídica na sua programação. Então a gente espera poder contribuir com vocês. Eu falei da minha lotação durante esse curso, a gente vai falar um pouco sobre a minha experiência também. Esse curso vai ser um curso teórico, mas é um curso também que tenta dar uma noção das áreas de atuação do psicólogo jurídico, das inúmeras possibilidades. Apesar de ser uma especialidade da psicologia jurídica, é uma especialidade que tem uma amplitude muito grande, uma aplicabilidade também muito destacável. Então a gente, durante esse curso, vai falar sobre essas questões. A gente vai ver que a psicologia jurídica também dialoga com outras áreas da psicologia, e não só da psicologia, mas dos outros conhecimentos, principalmente o direito. Então, essas palavras iniciais servem para a gente começar a pensar nesse mundo e nesse universo que nós vamos entrar agora. Eu convido a você que nunca teve acesso ou nunca estudou psicologia jurídica para se sentir bem à vontade que os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui serão explicados da forma mais palatável, mais agradável, mas também com um compromisso teórico muito grande. Tá bom? Então, dando início ao nosso curso, à nossa aula, é necessário, antes da gente entrar em algumas áreas específicas que nós vamos falar mais para frente, que é a parte de infância e juventude, a parte de psicologia jurídica voltada para as varas de família e também na parte criminal, a gente tem que entender primeiro como é que a psicologia jurídica surgiu, como é que ela nasceu, e também conversar um pouco sobre os pressupostos epistemológicos que norteiam essa área de atuação. Então, começando, nessa primeira aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da psicologia. Tudo que nós fazemos em psicologia tem um porquê, né? O porquê fazemos o que nós estamos fazendo na atualidade. Então a gente vai destrinchar um pouco quais foram esses pilares da psicologia jurídica. Na sequência, a gente vai ver algumas definições de psicologia jurídica, algumas diferenças entre psicologia jurídica e psicologia forense, algumas definições de psicologia jurídica na literatura que são bastante comuns. Vamos falar um pouco sobre a perícia psicológica. A perícia psicológica é uma das maiores ferramentas, né? Eu poderia até dizer uma sub-área de atuação do psicólogo jurídico, mas eu já quero adiantar que não é a única. Nós temos outras possibilidades de atuação na psicologia jurídica que não seja a perícia psicológica. E aí, por fim, falar sobre as áreas de atuação propriamente ditas, que aí eu vou demonstrar para você essas possibilidades de instituições, de poderes, né, e de órgãos que a gente pode estar emprestando o nosso conhecimento como psicólogo jurídico. Começando a falar um pouquinho da história da psicologia jurídica, a gente tem que entender sobre que contexto de pensamento a psicologia jurídica ela surgiu. E aí eu vou fazer um recorte específico aí no século XIX. E isso também, todo recorte teórico é uma opção, né, é uma escolha. E aí eu vou fazer a escolha que a literatura especializada mais aponta,
que é tratar de 3 teóricos especificamente. A gente tem o Galton, o Cesare Lombroso e o August Morel. Falando sobre esse primeiro teórico, que é o Galton, a gente tem a frenologia de Galton, que é essa teoria que deu substrato, que deu subsídio para a criação da psicologia jurídica e para o surgimento da psicologia jurídica. Ela tinha como intenção a interpretação da capacidade humana. Ela fazia a interpretação da capacidade humana através do tamanho e conformação do crânio, né? Então, o que é essa capacidade humana? A questão do caráter, das funções intelectuais. Então, veja que havia uma correlação entre o tamanho do crânio, como é que o crânio estava organizado, e as capacidades humanas, sobretudo aquelas voltadas para o cometimento ou não de crimes. Então, vejam que é uma influência bastante biológica, né, determinista, a partir do momento que eu entendo como o corpo se organiza e que isso vai ter uma influência no comportamento humano. Concomitante à frenologia, nós temos a antropologia criminal do Cesare Lombroso, e aí com destaque para esse clássico desse autor, que é O Homem Delinquente. E aí Lombroso também tinha um raciocínio semelhante ao Galton, no sentido de que também a forma de organização física teria correspondência com o comportamento. E aí Lombroso, eu queria chamar a atenção de vocês, que ele tinha estudos, por exemplo, dentro de presídios, dentro de penitenciárias, dentro de instituições de privação de liberdade, em que ele fazia a correlação, se aquelas pessoas que estavam dentro daqueles espaços, elas tinham, por exemplo, um crânio mais avantajado, uma cor de pele mais escurecida, um nariz diferenciado, uma orelha, enfim, traços físicos diferenciados, ele fazia a correlação que, ora, logo, aquelas pessoas, elas deviam ter algum comprometimento moral que a faziam provocar algum tipo de crime. O erro lógico desse raciocínio do Lombroso era exatamente que ele não viu o que é que existia antes da pessoa ir para a penitenciária, né? Nós já tínhamos um racismo, sobretudo um racismo muito instituído na sociedade, logo pessoas negras com determinadas características físicas iam mais para a privação de liberdade. Logo, era fácil, né, entre aspas, eu chegar a essa conclusão equivocada que Lombroso chegava, que essas pessoas, por terem esses traços, teriam uma tendência maior ao cometimento de crime. Então vocês percebam o quão racista, o quão preconceituoso é esse tipo de raciocínio. E também entendia que havia uma certa hereditariedade, né, nesse impulso criminoso, né, nesse impulso criminal. Então, Galton e Lombroso, né, como segundo nome, nesse momento aí do século XIX, com muitas contribuições para uma primeira aproximação entre uma noção de comportamento delitivo e a questão do entendimento do funcionamento do sujeito. Né? A gente podia entender o crime dentro da área do direito e o funcionamento do sujeito. E aí uma terceira grande corrente que nós temos são as teorias da degenerescência. E aí que essas teorias, como vocês estão vendo aí no vídeo, vamos marcar, as teorias da degenerescência, elas faziam a ligação entre a loucura individual e a degeneração racial. A degeneração como uma categoria médico-moral, uma vez que doenças orgânicas e distúrbios morais teriam uma chave etiológica. O que é que quer dizer isso? Chave etiológica. Teria uma causa, né? Teria um disparador na hereditariedade. Haveria uma causa, ora visível, ora invisível, que explicaria o quadro e atravessaria gerações.
fatos morais e marcas físicas poderiam ser sinais da anomalia constitucional. Então esse pensamento também dialoga com o que Galton e Lombroso pensavam, que é a correlação, uma correlação hipotética, que haveria entre os aspectos físicos, né? A gente viu lá no Galton o tamanho da cabeça, Lombroso com essa influência racista, né, de entender que algumas características da população negra também teriam esse tipo de influência negativa, e o Morel, que é o maior expoente dessa escola, também com esse tipo de raciocínio, fatos morais e marcas físicas poderiam ser sinais de anomalia constitucional. Então, parecido com Lombroso, também você pegaria essas características de uma população, por exemplo, privada de liberdade, veria o que haveria de coincidente entre essa população e chegaria a uma conclusão. Então, a gente pode perceber que a psicologia jurídica, ela, no seu surgimento, né, no seu nascituro, ela tem essa característica de tentar antever comportamentos. Porque, veja, se a gente quer identificar traços físicos que podem levar o sujeito a ser propenso ao cometimento de crimes, é porque, na verdade, eu quero antecipar o cometimento de crime, privando ou controlando melhor as pessoas com essas determinadas características. Então a gente tem o que Foucault vai falar nesse momento da psiquiatrização do crime. A verdade jurídica é obtida pelo exame do criminoso. Então eu tenho esse movimento histórico da psicologia jurídica permite que o crime e o objeto criminoso, o criminoso em si, você saia de um aspecto mais social, mais coletivo, para uma individualização desse comportamento. E essa verdade jurídica seria obtida através do exame, né? Quando eu falo em exame, para você que é psicólogo, que é estudante de psicologia, a gente pensa logo nos testes, que são uma forma dessa individualização, né? A gente vai ver mais um pouquinho à frente aqui que o teste foi sim utilizado como uma forma de exame para obtenção dessa verdade sobre esse sujeito criminoso. Então, essa psiquiatrização do crime, ela tem essa conotação, que é uma individualização, de eu começar a olhar o indivíduo como autor em si, né, um pouco descolado do contexto em que ele vive, como se ele pudesse apresentar uma predisposição ao cometimento de crime. E aí também, a partir de uma leitura Foucaultiana, nós temos o surgimento da disciplina, né? Para eu ter uma verdade jurídica sobre esse sujeito, a partir do exame, eu preciso do dispositivo da disciplina, que é do controle, né? Isso feito através do exame, da medida, da análise, da classificação e dos diferentes dispositivos organizativos, administrativos que individualizam os homens. Então, a questão da individualização é um aspecto fundamental para esse momento que a gente está vendo no surgimento da psicologia jurídica, né? De sair dessa generalização do sujeito, né? Da loucura, dessa generalização do comportamento criminoso, para uma individualização, para ver o que é que aquele sujeito pode apresentar como predisposição ao cometimento de um comportamento criminoso. Ainda situados, né, a gente ainda está situado historicamente no século XIX, a gente tem que ela coincide com o nascimento, a psicologia jurídica, ela nasce junto com o surgimento da própria psicologia como ciência, né? Nasce então a psicologia, a qual, como podemos ver, já trazia em seu surgimento aspectos que futuramente iriam ser de preocupação da psicologia jurídica. Então, nesse momento, é difícil a gente fazer uma separação muito nítida do surgimento da psicologia como ciência, independente da filosofia, independente da biologia, com o surgimento da psicologia jurídica, né? Essas duas, a grande área psicologia e a sub-área psicologia jurídica, elas têm o seu surgimento muito junto, muito concomitante. As tênues fronteiras da psicologia
a colocavam ainda entre a filosofia e a biologia, que foram as duas grandes influências do surgimento da psicologia, como a gente tem nos compêndios de psicologia jurídica, né, de história da psicologia jurídica, tendo aí o laboratório do Wundt, em 1897, como resultado histórico desse processo. Então, mais uma vez, eu queria ratificar para você que está vendo essa aula a importância da gente entender o surgimento da psicologia jurídica, muito ligado ao surgimento da própria psicologia como ciência. Avançando um pouco mais, né, nessa seara histórica, esse curso ele não tem uma pretensão de ser um curso detalhado de história da psicologia jurídica, mas o que a gente vai ver aqui são quais são os marcos históricos que podem nos ajudar a compreender como é que a psicologia se formou e, sobretudo, entender o que é que nós, psicólogos jurídicos, fazemos hoje que tem correlação com essa história. Né? Para a gente fazer uma reflexão daquilo que fazemos, nós temos que fazer também uma mirada histórica sobre aquilo que já foi feito e como foi feito. Então, não se impressione se nós dermos alguns saltos históricos, porque é exatamente por isso. Né? A gente não vai fazer aquele detalhamento por décadas, né, muito minucioso, de alguns eventos históricos que foram importantes, sem sombra de dúvida, mas que não é objeto do curso, como eu disse, não é um curso de história da psicologia jurídica, mas é onde a psicologia jurídica a gente pode entender para compreender o que fazemos atualmente. Então, dito isso, para você não ficar impressionado com alguns saltos que nós vamos dar, no Brasil, nós podemos entender que a história da psicologia jurídica se confunde com a história da própria psicologia como profissão, né? E já fazendo esse recorte nacional. A profissão de psicologia foi regulamentada em 1962 pela Lei 4.119, abrindo também as primeiras possibilidades para essa especialidade. Nós temos aí na década de 60 também alguns trabalhos de psicólogos na área, sobretudo de psicopatologia, na área de testagem psicológica, que tinham grande contribuição com a população carcerária, né, as pessoas que estavam privadas de liberdade. Então é por isso que no Brasil, essa década de 60, além de ter sido um momento de regulamentação da profissão de psicologia, também a gente pode entender que houve grandes contribuições para o surgimento da psicologia jurídica. Em termos bibliográficos, nós temos a publicação do Manual de Psicologia Jurídica, de Mira e Lopes, em 1932, e a edição dessa obra no Brasil em 1955. Então, a gente tem essa demarcação, essa publicação desse manual. Né? Existem alguns autores em psicologia jurídica que discordam, que acham que existem outros marcadores de bibliografia, mas a gente vai pegar o recorte bibliográfico mais comum. Né? Eu estou dizendo isso porque é importante que quando você for para alguns autores, né, você pode aí estudar o Sidney Charne, Sônia Rovinsky, Denise Pericini, Leila Torraca de Brito, o próprio Serafim. Nós temos na psicologia jurídica vários autores que fazem além dos seus estudos específicos dentro das suas áreas, né, o Alvino Sá, eles também têm uma contribuição à história da psicologia jurídica. Então, quando você for para esses autores, você vai ver um pouco de divergência sobre esses marcos, tanto de data como de bibliografia, mas que a gente tem que tomar algum como parâmetro. Né? Então, eu estou fazendo essa ressalva que nós estamos adotando o Manual de Psicologia Jurídica como esse parâmetro. Na década de 30 que ele foi publicado e na década de 50 editado aqui no Brasil. Então, os primeiros trabalhos em psicologia jurídica ocorreram na área criminal, enfocando estudos acerca de adultos criminosos e adolescentes infratores da lei. A psicologia jurídica, eu estou repetindo isso porque é algo importante, ela tem no seu nascituro uma influência muito grande da área criminal. Né? Hoje em dia, né, fazendo um parêntese e um grande salto no tempo, né, a gente tem aqui a área criminal, com uma grande influência histórica, né,
e quando você trabalhava com adolescente, você trabalhava com muita ênfase no adolescente. Hoje em dia o termo é utilizado adolescente em conflito com a lei, ou um adolescente que infracionou, que cometeu um ato infracional. Isso era antes. E hoje em dia, como nós vamos ver nas próximas aulas, hoje, a maior área de atuação é a infanto-juvenil. Infanto-juvenil. E não só hoje em dia a área do adolescente em conflito com a lei. Né? Nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, que a área da infância e juventude, nós temos as medidas protetivas, o acolhimento institucional, nós temos a colocação em família substituta, guarda, tutela, adoção. Então essas áreas hoje, para vocês terem noção, lá em Pernambuco, cerca de 160 psicólogos que nós temos, eu poderia estimar que 120 a 130 trabalham diretamente com infância e juventude. Então há uma predominância muito grande nessa área. Apesar que nós temos colegas também que trabalham em varas de família, que também vai ser um objeto do nosso curso futuramente, mas hoje a ênfase maior é infância e juventude. Então, mas voltando para o nosso recorte teórico, o nosso recorte histórico, nós temos que a área criminal, ela foi esse primeiro marcador histórico. Junto com a área criminal, que tipo de olhada era dado para esses sujeitos? Era um olhar sobretudo da psicopatologia, né, do enquadramento, do diagnóstico. Então a atuação nesse momento era pautada na psicologia através do uso acrítico do diagnóstico para controle e classificação de pessoas, bem como o uso indiscriminado da aplicação de testes, o que era chamado do psicologista, né, o psicólogo ou psicometrista, né, mas o psicólogo que era voltado para a aplicação do teste isolado de um contexto maior, a gente poderia, a literatura nomeia esse profissional como psicologista. Quando determinava-se que a compreensão dos comportamentos passíveis de ação jurídica deveria ser aferida através de instrumentos de medida desenvolvidos pela psicologia. Então, quando eu chamei a atenção aqui, né, para o uso acrítico do diagnóstico, é porque esse uso, veja que complicação é você taxar uma determinada população, por exemplo, de depressiva, quando você não entende em que contexto que aquela pessoa vive para o desenvolvimento daquele diagnóstico. Ou entender que aquela pessoa, pegando o exemplo da psicologia jurídica e da área criminal, um sujeito ele tem um transtorno dissociativo ou ele tem um transtorno de conduta, né, também sem entender quais foram os parâmetros familiares, quais foram os parâmetros sociais que colaboraram para o desenvolvimento daquele tipo de personalidade. Então a psicopatologia ela é importante sim, né, você entender o diagnóstico, só que uma psicopatologia é utilizada de uma forma crítica, né, de uma forma contextualizada, de uma forma que tenta compreender o sujeito dentro do seu contexto. E aí a gente tinha nesse momento da história do surgimento da psicologia jurídica uma psicopatologia crítica porque ela não levava em consideração o contexto em que esse sujeito estava inserido. E aí junto com a psicopatologia, a aplicação desenfreada de testes, que como nós vemos na contemporaneidade, os testes eles precisam ser aplicados também dentro de outros parâmetros, com outros instrumentos de medição, como a entrevista, como a observação, e não o teste por si, demonstrando uma pretensa verdade. Então, nesse momento também, o teste ele era reificado, ele era aplicado fora desses parâmetros mais abrangentes, o que redundava numa compreensão mais restrita sobre esse sujeito. E eu não poderia deixar de falar, ainda nesse percurso histórico, da psicologia do testemunho, que é considerada a primeira grande articulação entre a psicologia e o direito. A psicologia do testemunho era a tentativa de se identificar nos depoimentos, nas oitivas,
se os sujeitos, por exemplo, estavam mentindo ou não, se estavam simulando ou dissimulando aquele tipo de informação. Enfim, era uma forma, também ainda muito dentro da área criminal, uma forma de oferecer subsídios a partir da individualização para o magistrado tomar uma sentença. A psicologização não deveria se restringir ao criminoso, mas deve incluir aquilo que vê e relata aquilo que viu, né? Aquilo que o sujeito vê e relata aquilo que viu. Então isso é a psicologia do testemunho, né? Além de eu investigar o sujeito que cometeu um crime, eu também vou investigar as testemunhas daquilo do fato criminoso para analisar aquilo que ela vê, que ela disse que viu, e como ela relata aquilo que ela viu. E aí, uma das perguntas que a psicologia do testemunho vai fazer é: quais os processos internos estarão propiciando ou dificultando a veracidade do relato? Por exemplo, se a pessoa estava em forte emoção no momento que viu um determinado fato criminoso, um homicídio, por exemplo, ou se a pessoa tem uma relação afetuosa com o sujeito criminoso. E aí o processo interno, né, de afetividade, de vínculo, que pode influenciar no depoimento. Então, a psicologia do testemunho, ela tem esse interesse de observar a pessoa que está prestando o depoimento e a gente se perguntar o que é que leva a pessoa a dizer determinadas coisas ou omitir determinados fatos e determinadas experiências. Essa articulação se daria através, eu estou falando ainda da psicologia do testemunho, se daria através do estudo de interrogatórios, fatos delitivos, detecção de falsos testemunhos, amnésias simuladas. O que é uma amnésia simulada? É a pessoa dizer que não lembra de uma determinada coisa opcionalmente. Ela estava, por exemplo, presenciou um roubo e para ela não se comprometer, ou por vários motivos internos, ela disse que não viu. E testemunho de crianças, principalmente. Por que eu estou falando de testemunho de crianças, principalmente? Porque crianças têm, pela a sua questão de desenvolvimento, às vezes dificuldades de contar fatos de uma forma lógica, de uma forma encadeada e de uma forma que o adulto entenda. Então a psicologia do testemunho também teve esse interesse de criar mecanismos de ouvir melhor essas crianças. O que nós estamos falando aqui em termos históricos, eu vou falar de uma forma mais detalhada lá na nossa aula de psicologia criminal, que eu vou falar especificamente sobre o antigo depoimento, o depoimento sem dano, que atualmente ganhou a nomenclatura de depoimento especial, mas que para você ver que algo que está lá na história da psicologia jurídica, ela foi revisitada e hoje, inclusive, ela é utilizada de uma outra forma. Mas aí vai ser objeto para a nossa próxima aula, quando a gente for falar de psicologia jurídica da parte criminal. Agora o que eu queria que vocês entendessem era esse uso da psicologia do testemunho, historicamente, para atender crianças e adolescentes. Então, um resumo dessa nossa primeira parte da história da psicologia jurídica sobre as ênfases, além da gente ter visto aí o Galton, Morel, Lombroso, essas influências, esses marcadores na literatura. Nós temos a psicologia do testemunho, a psicopatologia e a psicometria, a figura aí do psicologista, como três grandes influências para formar aquilo que nós fazemos hoje. Eu não estou dizendo que o que nós fazemos hoje ainda é um uso de uma psicopatologia acrítica, apesar que nós temos que ficar a todo momento atentos a esse enquadramento. A psicopatologia é uma área importante do conhecimento psicológico, mas que não pode ser mais utilizada dessa forma desconexa. Nós ainda temos a psicologia do testemunho como área de atuação, e nós temos também a psicometria com o uso de testes, sobretudo dentro de um contexto maior de avaliação psicológica. Mas essa história da psicologia
em tese, ela mudou, né? Ela evoluiu. Né? Eu falo em tese porque, infelizmente, nós ainda podemos ver resquícios de uma atuação mais desconexa. Mas, por hora, é importante vocês perceberem como é que a psicologia até o momento surgiu. Falando sobre o histórico da psicologia jurídica, e nós vamos falar agora um pouco mais sobre o histórico dessa psicologia jurídica no Brasil, né? Como é que a psicologia jurídica surgiu aqui em território brasileiro. Na mesma perspectiva desse histórico mais geral, mundial, que eu fiz anteriormente, a gente vai pegar alguns marcadores cronológicos que se destacam mais, deixando claro que existem outras leis, outras publicações que podem também ser acopladas ao entendimento dessa história da psicologia jurídica no Brasil. Eu vou destacar o que eu entendo, né, na minha compreensão teórica, como marcos importantes para essa compreensão atualizada. Então, o primeiro destaque, você está vendo aí na tela, seria para promulgação em 1984 da Lei de Execução Penal, em que o psicólogo passou a ser reconhecido legalmente pela instituição penitenciária. Lá na nossa aula de psicologia jurídica da parte criminal, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a composição do psicólogo em algumas comissões dentro do presídio, em algumas formas de atuação. Para agora eu quero que você fique só com o registro histórico, né, que foi a primeira vez que o psicólogo passou a ser reconhecido dentro da instituição penitenciária e logo também um reconhecimento da atuação do psicólogo jurídico. Contudo, do ponto de vista dos tribunais, temos os primeiros trabalhos na década de 80, com psicólogos voluntários no Tribunal de Justiça de São Paulo, os quais, né, foram efetivados mediante um concurso em 1985. Então a gente tem aí na década de 80 a Lei de Execução Penal, em 1984, e ainda na mesma década, inicialmente um trabalho como voluntário e depois uma efetivação mediante concurso público em 85 dos psicólogos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas é importante mencionar a Sônia Rovins, que ela faz um resgate histórico, que mencionando o Alvino Sá, que desde a década de 70 já existia esse tipo de atuação em presídios, principalmente em algumas instituições acadêmicas que prestavam assessoria às penitenciárias. Né? Então eu não posso dizer que, voltando aí o slide, que foi na década de 80 em que essa atuação ela passou a ser mais forte. Mas desde a década de 70, a literatura já aponta a atuação dos psicólogos em institutos acadêmicos que prestavam assessoria ao Poder Judiciário. Mais à frente a gente vai ver algumas conceituações de diferença entre psicólogo jurídico e forense. Né? O psicólogo jurídico sendo essa atuação mais ampla em vários locos, sejam em presídios, em Ministério Público, em Defensoria, e o forense como uma acepção mais específica, mais especializada, com a atuação em tribunais. Né? Então, por hora, a gente vai estar falando da psicologia jurídica, né? Dessa mais abrangente. Ainda dentro de um histórico brasileiro, é importantíssimo a gente demarcar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, a Lei 8069, situação em que o juizado de menores passou a ser denominado Juizado da Infância e Juventude. Na nossa aula de Infância e Juventude, na nossa próxima aula de Psicologia Jurídica, a gente vai falar também sobre o histórico que passou do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é por isso que esse juizado era chamado Juizado de Menores, porque ele atendia a uma legislação que era chamada de menorista, que ficou obsoleta com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pegando o que nos interessa por hora, que é a questão da história, então o trabalho do psicólogo ele foi ampliado, envolvendo atividades na perícia, na área pericial, acompanhamento e aplicação das medidas de proteção ou medidas socioeducativas. Então nós temos lá no artigo 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente a previsão de equipes interprofissionais que, sem dúvida, devem ter a participação de psicólogos. Então, a lei ela não fala
explicitamente na participação de psicólogos, mas ela fala da atuação interprofissional. Mas já é uma convenção, uma tradição, isso já está pacificado, inclusive com resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que essa equipe deve ser composta por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Então, essa promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 é um dado bastante importante para a gente poder entender o que nós fazemos hoje. Outro momento, né, dando um salto aí de 10 anos, importante para o reconhecimento da psicologia jurídica, foi a Resolução 14 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia, que reconheceu o título de especialista em psicologia jurídica. Então, vejam o quão recente é o reconhecimento dessa especialidade aqui no Brasil, né, em termos do nosso Conselho Federal. A gente está fazendo essa gravação em maio de 2017, então nós temos hoje 17 anos de reconhecimento da especialidade da psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso em termos históricos é bastante curto, bastante recente. Então a gente tem, fazendo um resumo aqui com vocês dessa questão histórica. Vamos lá. Então nós temos, na década de 60, o reconhecimento da psicologia no Brasil, da profissão, mas também temos os primeiros trabalhos com psicopatologia, com psicometria, pensando essa realidade do criminoso e do adolescente em conflito com a lei. Na década de 70, nós já temos a atuação de psicólogos em universidades e em institutos de pesquisa que prestavam serviço ao Poder Judiciário. Na década de 80, nós podemos pensar na Lei de Execuções Penais e também dessa atuação do concurso que houve do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na década de 90, um marco é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou falando agora em 2000 com a Resolução 14 do CFP, que é do Conselho Federal de Psicologia. Então, esse é um primeiro esboço de um histórico da psicologia no Brasil. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. Vocês viram que eu fiz questão de fazer algumas correlações entre aquilo que é um histórico da psicologia jurídica, mas esse histórico ele tem uma correlação direta com o que nós fazemos hoje. Não quer dizer que o que fazemos hoje seja exatamente aquilo que foi feito durante a história, mas ele tem uma influência. Então, para a gente poder fazer uma autocrítica, uma autorreflexão sobre a nossa atuação contemporânea, é importantíssimo que nós entendamos de todo esse histórico da psicologia jurídica. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as noções gerais, sobre alguns conceitos que vão ser importantíssimos você ter entendido essa parte mais introdutória e mais geral. Então, obrigado, até o próximo vídeo que a gente vai tratar sobre esses conceitos gerais.